Maiká, o bairrista. Nós vamos falar sobre a vista cansada e muito mais ainda para você. Então fica aqui comigo, porque o TPM dessa quinta-feira começa agora. Bem, eu inicio o programa de hoje falando sobre um problema que todo mundo vai ter, infelizmente, a vista cansada. E para falar sobre esse assunto, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio a oftalmologista Isabel Abeixe Cardoso. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao programa. Então, é uma notícia triste. Eu fiquei sabendo aqui antes de entrar no estúdio, já comecei falando, dando essa notícia para todo mundo. Todo mundo vai ter vista cansada, não tem escapatória? É exatamente isso. Todas as pessoas vão ter a vista cansada, que é o que nós chamamos de presbiopia. A presbiopia é uma dificuldade visual para perto que acontece depois dos 40 anos. Ela ocorre por uma dificuldade do músculo ciliar em continuar fazendo o foco da nossa visão para perto. A distância normal desse foco é em torno de 30 a 40 centímetros, que é a distância normal de leitura da maioria das pessoas. À medida que esse músculo vai ficando cansado, esse músculo que fica ao redor do cristalino, que é uma lente que nós temos dentro do olho, uma lente natural, que faz esse foco, a distância de foco vai se tornando mais distante. Ou seja, a pessoa tem que afastar as coisas para ler. Para conseguir ler sem um óculos. E muitas pessoas vão consultar com a queixa que o braço está ficando curto, que não conseguem mais afastar numa distância suficiente que lhes proporcione uma leitura confortável. Aí é que eles notam que o braço ficou curto e que começam a ter uma dificuldade e vão ter que colocar um óculos toda vez que precisam ler. Isso não tem relação com outras dificuldades para longe. É apenas uma dificuldade para perto. Sempre após os 40 anos, em nenhum caso, por exemplo, eu posso desenvolver aos 30, aos 20... Após os 40 é o que nós chamamos a presbiopia. Antes disso, existem outros erros de refração, que são a hipermetropia, a miopia e o astigmatismo. São outros problemas visuais. A hipermetropia é uma dificuldade para perto antes dos 40. Perto e longe, na verdade. A miopia é uma dificuldade só para longe. E o astigmatismo é uma dificuldade tanto para perto quanto para longe, em que a pessoa vê borrada. Um foco não é feito adequadamente lá no fundo do olho, na retina. Então, esses 3 erros refracionais acontecem antes dos 40 anos. Depois dos 40 anos, a presbiopia pode se somar a algum deles, ou se a pessoa era uma sortuda, não tinha nenhum problema para longe, inevitavelmente vai começar a desenvolver a presbiopia. Eu posso adiar essa presbiopia cuidando mais dos meus olhos, por exemplo? Muitas vezes a gente lê numa penumbra, num ambiente que não tem tanta iluminação, acaba forçando mais a visão. Tem como adiar ou não tem? Não tem como fazer esse tratamento, né? Essa prevenção? Na verdade, essa prevenção não existe. Isso faz parte de como se fosse um envelhecimento natural de um músculo dentro do olho. O que ocorre é que as pessoas que têm miopia, que é uma dificuldade para longe, acabam tendo a presbiopia mais tarde. Por quê? A miopia, por ser uma dificuldade para longe, e a presbiopia, por ser uma dificuldade para perto, uma acaba meio que compensando a outra. Então, os míopes que tiveram a vida toda aquela dificuldade de enxergar para longe, não vão ter a presbiopia com 40, dependendo do grau da miopia. Quanto mais alta a miopia, eles vão ter a presbiopia mais tarde, com 45, com 50. Então, por isso que muitas vezes algumas pessoas dizem: eu conheço fulano que não usa óculos para perto e já tem 50 anos. Com certeza essa pessoa é míope. Porque essa dificuldade para longe, que lhe atrapalhou a vida inteira, finalmente está lhe causando um benefício, que é retardar o uso do óculos para perto. Mas cedo ou tarde, nem que seja aos 50, aos 60, essa dificuldade vai se manifestar. Não há nada que a gente possa fazer para evitar, porque trata-se de um envelhecimento, um cansaço desse músculo. Os hipermétropes, ao contrário, que são aqueles que já têm a dificuldade para perto, acabam tendo mais cedo, aos 39, aos 40. E os míopes mais tarde, aos 45 ou até mais, dependendo do grau.
Tu falaste em grau, né? No momento que eu identifico a presbiopia, que eu procuro um oftalmo e vejo a necessidade de eu usar um óculos para poder enxergar melhor, né? Identifico a vista cansada, esse grau pode ir aumentando indefinitivamente ou não? Não, esse Quanto grau... mais eu envelheço, mais aumenta o meu grau. Essa é uma dúvida bastante frequente dos pacientes, à medida que eles vão consultando e o grau da presbiopia vai aumentando, mas até quando, doutor, esse grau vai aumentar? Ele aumenta até os 60 anos. Esse grau começa com 1 grau e vai até 3 graus. Ele aumenta em torno de 0,25 a cada 2 anos e meio. E nos 60 anos ele pode estabilizar em torno de 2,75 a 3 graus. Dos 60 em diante até os 80, 90, hoje em dia a expectativa de vida é muito grande, não vai passar dos 3 graus essa dificuldade para perto que nós chamamos de adição. Com certeza. Doutora Isabel, a gente tem uma pergunta aqui do Fernando de Canoas, que mandou essa pergunta para a gente. Antes de falar a pergunta do Fernando, se você também quiser participar aqui do programa, manda SMS para a gente, 9282-3806. O tablet já está aqui, eu dou uma olhadinha e já faço a pergunta para ela. Então, a pergunta do Fernando é a seguinte: quando aparece um borrão na vista, vários pontinhos pretos, o que pode ser? Bom, isso é uma queixa também bastante frequente. Não tem semana que não vá um paciente consultar sem essa queixa de pontinhos pretos. Isso é chamado moscas volantes. Isso são opacidades no vítreo, são células que ficam dentro do olho, na gelatina que é chamada de humor vítreo. Isso é uma gelatina compacta, ela fica uniforme. E às vezes, com o tempo, não quer dizer com a idade, porque tem pessoas mais jovens, pessoas de mais idade, isso não está relacionado à idade. Algumas dessas células se soltam e ficam flutuando lá dentro do olho. Alguns pacientes se enxergam na forma de pontinhos, outros na forma de mosquinhas, rendas, lombriguinhas, cobrinhas, cada um vê de uma maneira. O que é o mais interessante, ele se mexe à medida que a pessoa mexe o olho. O paciente sempre relata a mesma coisa. Eu olho para cá, o pontinho mexe para cá. Eu olho para cá, o pontinho mexe para lá. Então, isso é uma coisa que pode ser até considerada normal. Não tem tratamento, o paciente não deve se preocupar. O que é preocupante, sim, é se ele passa a enxergar flashes de luz. Aí já quer dizer uma outra coisa. Pode ser que esse humor vítreo, que é essa gelatina que está dentro do olho, pode estar tracionando, puxando a retina, que é a camada mais interna do globo ocular, formada por neurônios. É a camada do cérebro, camada de neurônios que fica dentro do olho. Então, e esses flashes, sim, são preocupantes. As moscas volantes, não precisa se preocupar. Claro que isso é uma explicação geral. Eu aconselho todo mundo que tiver esses borrões a irem consultar para fazer um exame de fundo de olho dilatado, examinar a retina e confirmar o diagnóstico. Mas não tem nenhuma associação com vista cansada? Não, não tem associação. Voltando para a questão da vista cansada, então, quais são os tratamentos? Tem algum tratamento cirúrgico ou só o uso do óculos diariamente?